Boa tarde a todos e todas pela presença. Agradecemos a todos que estão nos prestigiando hoje. Estamos aqui realizando este evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E esse evento é uma iniciativa da Secretaria-Geral, por meio da Comissão de Integração, e tem por objetivo abordar um tema bastante atual e relevante, que é a presença das mulheres em cargos de liderança. Para agradecer a abertura desse evento, então, eu convido o secretário-geral do CNMP, Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro. Muito obrigado, Olga. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela Rede Mundial. É uma honra receber o convite para estar aqui na abertura desse dia, em comemoração à Semana Internacional das Mulheres. E, em respeito, como eu já fiz essa semana em outro evento aqui nesse plenário, em respeito a essa semana, que é uma semana especial dedicada às mulheres, Olga, eu devolvo de pronto a palavra a você, porque quem tem que ter voz, principalmente essa semana, são todas vocês. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre mulheres e sobre a vida de vocês, sobre a liderança que vocês exercem. Devolvo a palavra e fico imensamente honrado pelo convite de estar aqui hoje na cota masculina. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Vinícius. A gente que agradece. Eu agradeço em nome da Comissão de Integração toda. Aproveito também para agradecer a Fabiana, a Sabrina, que está nos dando um apoio remoto aqui também. E agradecer o apoio da Secretaria-Geral, da Presidência, de todo o CNMP. Cerimonial, SECOM, STI, Engenharia, equipe de áudio e vídeo, que sempre nos apoiam aqui nos nossos eventos. Muito obrigada. Então, já dando início aos trabalhos, eu convido aqui a nossa primeira palestrante, Cláudia Nogueira, que vai falar sobre o Case Senado Federal, Mentoria de Liderança Corajosa e Gentil. A Cláudia é servidora do Senado Federal, ela conduz o programa de mentoria e liderança para servidoras públicas do Senado, é palestrante, mentora e facilitadora de cursos e treinamentos em lideranças e equipes de alto desempenho. Muito obrigada, professora Cláudia Nogueira. Muito obrigada, Olga. É um prazer enorme estar aqui hoje, uma honra para mim para falar sobre esse tema, que é o meu tema do coração atualmente, que é Mulheres na Liderança. Então, agradeço ao convite do CNMP para falar aqui hoje e trazer a história desse livro aqui, do meu capítulo nesse livro, que é Elas na Liderança, onde eu conto sobre o surgimento, a execução e os resultados obtidos com a mentoria de liderança lá no Senado. Então, eu vou começar aqui compartilhando minha tela, né, para que todos possam ver. Não. Muito bem. Tá compartilhada? Tá, né? Então, por que a gente vai falar desse tema hoje? A questão da equidade, né, de gênero. Nós temos na Constituição, no artigo 5º, a previsão da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Mas, porém, todavia, e entretanto, isso está lá, mas ainda não é pleno na nossa realidade. A gente ainda tem uma situação, especialmente no que se refere à ocupação dos cargos de liderança, uma situação muito desigual. Então, eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia em termos de serviço público, que é o nosso ambiente, né, o nosso lugar. Os cargos de DAS no Executivo, tem esse gráfico aí, e esse gráfico nos dá de cara duas informações. A primeira é que não há mudança. Desde o início até hoje, o gráfico está igualzinho, lateralizado. Então, praticamente, a ocupação dos cargos de liderança se manteve igual. E eu dei um zoom aqui para que a gente possa perceber. No primeiro nível, em que temos, inclusive, mais mulheres do que homens, né, concursadas, a gente tem também mais chefas, né, mais mulheres em postos de liderança. Isso se mantém quase igual nos primeiros níveis. Já no nível de média gerência e de alta gerência, a gente percebe uma redução drástica. 35%, depois 24%, e, por último, no nível mais alto, apenas 17%. Isso no Executivo. E como é no
Senado, né, que é a minha casa. Eu já vou contar para vocês a minha história. Eu inverti a ordem da apresentação propositadamente. E eu trouxe aqui a realidade do Senado. O Senado é muito interessante, porque o total de servidores efetivos tem essa proporção, de 70% são homens, 30% são mulheres. Na ocupação de cargos de liderança, essa proporção se mantém. 70% são homens, 30% são mulheres. Então, em termos dessa proporcionalidade, a gente pode dizer que o Senado tem equidade de gênero. Mas, quando a gente pensa na quantidade de cargos, a gente vê que ainda falta um espaço para a gente ocupar. De toda forma, eu quero deixar bem claro aqui que o Senado tem um compromisso muito forte estabelecido com a equidade de gênero. E isso já vem de muitos anos atrás. Desde 2011, o Senado fez adesão ao programa Pró-Equidade do governo federal, ganhou 3 selos de boas práticas, e, em 2019, o Senado teve a iniciativa de instituir o seu próprio plano de equidade de gênero e raça para o biênio 19-21. Em outubro do ano passado, foi lançada a 2ª edição desse plano para 2021-2023. Dentro desse plano estão previstos 26 objetivos, distribuídos em 5 eixos temáticos. Um deles é o eixo da gestão, que trata exatamente da questão da liderança, né? E, dentro desse eixo, tem um objetivo, que é instituir programas de liderança para mulheres. E esse objetivo tem 2 ações: a realização de mentoria de liderança para as ocupantes dos cargos e a realização de um curso de liderança para as não ocupantes de cargo, para que elas possam se preparar para a liderança. E, nesse caso do curso, vai haver um recorte racial também, para a gente fomentar essa equidade racial, então vai ser destinado inicialmente para as mulheres pretas e pardas. E a mentoria, para o meu orgulho, para a minha satisfação, para a minha alegria, então, foi inserida no plano no ano passado e faz parte das ações, né, em busca da equidade de gênero. E por que a gente fala tanto, por que a gente quer tanto que as mulheres ocupem os cargos? Não é só por uma questão de remuneração e status, que também são pertinentes e nós temos direito a isso, claro. Mas as mulheres na liderança têm alguns fatores que fazem com que se busque que elas ocupem os cargos. O primeiro deles é porque já está comprovado que as mulheres apresentam maior rentabilidade das empresas que elas lideram. Então, a gente tem resultados mais efetivos comprovadamente. Em segundo lugar, a nossa gestão ela é mais humanizada. E, com isso, as pessoas têm maior felicidade no trabalho, que gera mais engajamento nas equipes, que gera um ciclo de maior produtividade, que, por sua vez, desemboca em bons resultados. Então, é todo um círculo vicioso alimentado pelas mulheres na liderança. Inclusive, o nosso estilo de liderar, ele traz competências socioemocionais que já foram adotadas como competências de liderança para homens e mulheres. E, por fim, temos também a questão da diversidade. O olhar diverso é um olhar que complementa. Quando você tem uma liderança que é moldada única e exclusivamente por homens brancos, você abrange uma parte da realidade e a outra parte fica faltando. Então, você precisa do olhar não só da mulher, mas também da mulher, né? Esse olhar da diversidade ele é super importante porque ele complementa no atendimento das demandas, né? E tem um outro fator que eu gosto muito e que está muito atual agora, que é o seguinte: no mundo em que vivemos, que é um mundo VUCA, já foi, né? Agora é um mundo BANI, que é um mundo frágil, complexo, não linear, ansioso, volátil, um mundo em constante mudança e mudanças aceleradas e muitas vezes disruptivas. Esse é um mundo em que a tomada de decisão ela tem que ser diferenciada. Não há mais tempo e não há mais a quantidade de informações disponíveis para se tomar decisões. A gente tem o exemplo claro aí da pandemia, né? Que os dirigentes, as autoridades de saúde, todas tiveram que tomar uma decisão muito rápida e sem informação. Ninguém sabia o que estava acontecendo e temos que decidir que caminho seguir. E, daqui para frente, as tendências todas apontam que assim será. Não só para pandemias, mas para muita coisa. A tecnologia está trazendo mudanças disruptivas que vão exigir de nós adaptações sem informação e sem tempo. E como é que a gente decide nesse contexto? Com um elemento que está sendo cada vez mais valorizado, que é a intuição. E a intuição, para nossa sorte, ela é muito disponível nas mulheres. Então, a gente está, de fato, numa era
muito propícia para que nós assumamos os cargos de liderança e apresentemos esse nosso excelente resultado, porque capacitação técnica também já está aprovada, a gente tem mais já, né? Já ultrapassamos os homens. E esse é um fator também que faz com que não só nós estejamos na busca da ocupação dos cargos, mas os próprios homens entenderam isso. Então, já tem homens querendo aprender conosco como que é a intuição, a competência da sensibilidade, da empatia, tudo isso que a gente traz e que eu vou falar aqui para vocês. Então, a gente escuta por aí, né, essa frase, as mulheres venceram, né, as mulheres já chegaram lá, estão tomando conta. E isso, em parte, é verdade. De fato, nós saímos do zero e hoje temos 17% no Executivo, temos 30% no Senado, em geral, mas ainda falta muita coisa, porque, além dessas frases, as mulheres venceram, a gente ainda ouve algumas outras. Reclama que é assediada, mas vem vestida desse jeito. Você tem futuro pela frente, por que quer ter um filho justo agora que está na liderança? Ah, ela conseguiu resolver aquele problema. Viu como ela foi muito macho? Você vai deixar outra pessoa cuidar dos seus filhos para você assumir essa função? Ela é uma líder de sucesso, mas com o marido daqueles, até eu seria um sucesso. Essas frases todas, como essa última aqui, legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, e vem nas reticências ali, né? Mesmo sendo mulher. Essas frases todas revelam uma série de vieses, conscientes ou inconscientes, que estão presentes na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso modo de ver as coisas, no nosso modelo mental. E é uma barreira que surge. Na verdade, não é uma, são várias barreiras, né? Eu não vou focar nesse assunto, porque não é o tema da minha palestra, mas só para ilustrar, a gente tem, por exemplo, uma mulher assertiva, ela é vista como mandona, enquanto o homem é visto como um líder nato, né? Porque ele é muito assertivo. Da mesma forma, a gente tem essa estatística aqui que é frustrante. No Brasil, 3 em cada 10 pessoas admitem que ainda se sentem desconfortáveis em terem mulheres como chefes. A gente tem um lado positivo, 70% já está ok com isso, mas a gente ainda tem aí quase 30% para avançar, para mudar, para transformar essa realidade. E todas essas barreiras, elas também constituem as chamadas síndromes. Nós temos a síndrome de Atlas, que é a mulher que quer fazer tudo, dar conta de tudo, o primeiro turno, o segundo e o terceiro turno, e carrega o mundo nas costas. A gente tem a síndrome da perfeita, que nunca erra, que sempre faz tudo certinho. A gente tem a síndrome da boazinha, que sempre quer agradar, que sempre quer dizer sim a tudo e a todos. E várias síndromes, mas uma muito marcante é a síndrome da impostora. O que é isso? A síndrome da impostora é um sentimento que acomete, na verdade, todo ser humano, mas principalmente nós mulheres, por conta de todo um histórico de cobrança, de necessidade da gente se provar competente o tempo inteiro, quando a gente entrou no mercado de trabalho e especialmente quando entramos na liderança. A síndrome da impostora é o sentimento que a gente costuma ter de que a gente não é capaz, de que a gente não é boa o suficiente, de que a gente não é competente o suficiente, de que a gente não está legítima para ocupar aquele cargo. E eu trouxe essa síndrome especificamente aqui porque eu fui acometida por ela. E é aqui agora que eu vou entrar na minha apresentação. Quem sou eu? Por que eu estou aqui contando tudo isso para vocês? Por que eu tive essa oportunidade de trazer essa história aqui hoje? Eu sou carioca, tenho 54 anos, vou fazer 55 mês que vem, e tenho 30 anos de Senado, vou completar os 30 em setembro. E eu sou mãe de 2 filhos, adultos, já estão até morando fora de casa. Sou divorciada, tenho um namorado, tenho toda a minha vida, né, todos os papéis, e eu sou formada em ciência da computação. Então, eu vim do mundo das máquinas. Trabalhei 5 anos como analista de sistema fora do Senado e 3 dentro do Senado, e, depois disso, eu queria mudar, porque eu também sou filha de militar, e eu me acostumei, eu fui forjada na vivência das mudanças. Então, mudança é minha vida, né? Na verdade, eu vivi isso o tempo inteiro. E aí eu cansei de ser analista de sistemas. E resolvi que eu queria mudar, e caiu no meu colo um convite, uma oportunidade de ir para um gabinete. 1 ano depois, eu estava chefe do gabinete. E foi então que eu descobri que a chefia ou a liderança exige de nós competências muito além da competência técnica. A competência de liderar exige que você saiba lidar com uma porção de outras coisas que eu não sabia. Eu percebi que eu precisava completar a minha formação. E eu fui atrás, eu comecei a estudar, eu lia livros, eu fazia cursos fora do Senado, porque, nessa época, o Senado não oferecia capacitação em liderança. E
Depois eu fui 10 anos chefe de gabinete, depois eu fui para a área administrativa do Senado, e 5 anos depois de estar na área administrativa, eu era assessora da diretora de RH, já tinha uma ideia de fazer um programa de desenvolvimento gerencial, porque eu tinha certeza, eu tinha convicção de que era necessário atuar com isso. E essa diretora foi chamada para ser diretora-geral. E ela conhecia o meu perfil e ela me fez o convite para eu ser diretora de TI. Eu sou formada em TI, eu entendia disso, era oriunda dessa área, entendia de toda a área legislativa e da área administrativa. Eu tinha um perfil pouco comum. E esse perfil fez com que ela entendesse que eu estava habilitada para aquele cargo. E, no instante que ela me fez o convite, eu fiquei super feliz. Que reconhecimento maravilhoso da minha história, da minha trajetória profissional. Mas isso durou 1/1000º de segundo, porque no 1/1000º seguinte eu entrei em pânico. Pânico. Eu tive um medo enorme. Meu Deus! Todos aqueles pensamentos vieram à minha cabeça. Eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta, eu não sou competente, não é legítimo, eu estou fora da área já tem muito tempo, eu não vou conseguir. E eu fiquei em pânico. E a minha primeira resposta foi não. E eu voltei para casa, e em casa eu recebi apoio. Depois, no dia seguinte, eu voltei e eu fui atrás de um colega, para que ele assumisse no meu lugar. Porque como que eu vou dizer um não sem apresentar uma solução? Não é bom. Melhor ter a solução em mãos. Mas ele também não aceitou, pelas razões dele. E eu fiquei naquela sinuca, mas eu comecei a me acalmar. E os colegas começaram a me incentivar muito, e eu fui me reapropriando de mim mesma, de quem eu sou, de toda a minha trajetória. E aí eu assumi. E foi a experiência mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais gratificante que eu tive até então. Foi um ano de muito trabalho, mas de muita alegria, muita felicidade. Eu tinha uma equipe excelente dentro da área de TI. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tive dificuldades de relacionamento gigantes com esta diretora-geral que havia me colocado lá. Ela tinha um perfil, um estilo de liderar que não fluía muito bem, não fluía facilmente com o meu estilo. Eu tenho um jeito de ser e de atuar muito autônomo. E eu não entendia como me relacionar com ela. Eu não tinha competências conversacionais, eu não tinha competências emocionais. A minha inteligência relacional, eu achava que era ótima, mas quando os conflitos surgiram de fato, eu percebi que não era tão ótima assim. Para o barzinho era bom, mas para lidar com conflitos no trabalho, isso não funcionou muito bem. Eu fui atrás de um processo de coaching, mas não deu tempo. E ela me botou para fora da função. Ao invés de ficar frustrada, decepcionada, chateada, fiquei um pouquinho, claro. Isso durou um tempo, mas eu dei uma guinada enorme na minha carreira, investi mais ainda no coaching, me especializei em desenvolvimento de pessoas e me foquei totalmente em treinamento de lideranças, líderes e equipes. Dentro do Senado eu comecei a fazer um trabalho, fora do Senado também como consultora. Atuei em empresas privadas e instituições públicas, e o último trabalho foi em 2019, como consultora, né, no TCU. Foi super interessante, toda a gerência média. E eu entrei para o programa de formação gerencial do Senado, como facilitadora e como coordenadora do programa também. Em 2017, esse programa foi todo reformulado, foi todo refeito, ficou lindo, a gente atuava nele, até que chegou a pandemia em 2020 e tudo foi suspenso, porque era tudo presencial. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? E foi então que eu olhei para a minha história e eu vi que eu era mulher, eu tinha experiência em liderança, eu tinha estudo em liderança, eu tinha formação, eu atuava com um programa de formação gerencial. Eu juntei tudo isso e criei para mim uma nova missão. É essa missão aqui, contribuir para que mais e mais mulheres se sintam fortalecidas e seguras no exercício da sua função de liderança. Hoje essa é a minha causa, eu abracei isso, é isso que dá sentido ao meu trabalho e faz com que eu levante todos os dias feliz, com alguma coisa para fazer nessa missão. E eu criei, então, esse programa de mentoria, que se chama Liderança Corajosa e Gentil. O que é uma liderança? Liderança é um programa estruturado de orientação profissional. A diferença para um curso é que o mentor ele tem a experiência naquilo que ele está mentorando, ele já vivenciou aquilo, e ele vai te orientar, vai orientar a pessoa que está sendo mentorada de maneira prática, concreta, no caso real que a pessoa está vivenciando. E esse é o grande benefício da mentoria, porque você sai com orientação direta, aplicada para o seu caso. E isso tem um efeito de aceleração de resultados, de desempenho gigante, enorme. A Juliana aqui foi da mentoria, ela pode dar o depoimento. Eu não trouxe o depoimento dela para não parecer que era um caso combinado de comadres, mas isso, de fato, acontece na mentoria. Qual era o objetivo de tudo isso? Criar um espaço seguro de compartilhamento, de conversa, de troca de experiências, para que as mulheres se sentissem mais seguras e fortalecidas.
e também criar uma rede de líderes, porque a gente fica muito isolado, muito sozinho, né, na liderança. Então, como é que se deu todo, para contar a história, né? Eu fiz todo o planejamento, apresentei o projeto para a direção geral, que deu apoio imediato. Como eu digo, o Senado tem um compromisso que se traduz em ações mesmo para fomentar a equidade de gênero, e eles me autorizaram a realizar uma turma piloto. Isso era setembro de 2020. Então, a gente divulgou, eu fiz uma turma piloto com 8 vagas, surgiram 23 interessadas, fiz um processo seletivo e 8 entraram na mentoria. Juliana fez parte desse movimento de histórico lá. E como se dá o processo de mentoria? Eu desenhei de tal forma, eles tinham 8 encontros que duravam 2 horas, e a gente executou de outubro até dezembro. Em cada encontro, você tem um formato para isso acontecer. Então, a primeira parte do encontro é essa parte em que elas trazem os desafios e recebem orientação. A segunda parte, eu faço algum aporte de conteúdo, sempre um conteúdo que está relacionado com os desafios que foram trazidos. E, ao final, cada uma delas estabelece para si própria o que eu chamo de pequena ação elegante. Lembra, Ju? Que é o desafio que elas se propõem e têm o compromisso de fazer até o próximo encontro. No próximo encontro, elas trazem como foi a execução do desafio. Deu certo, deu errado, o que funcionou, o que não funcionou, como é que a gente melhora isso, como é que a gente avança nisso. E, assim, o aprendizado vai se traduzindo de uma forma concreta. E isso aconteceu e teve muito resultado, né? O meu compromisso com a direção geral era mostrar o resultado. Então, como é que eu fiz? Eu medi. Antes de começar, todas elas tiveram que preencher um formulário de autoavaliação. Nesse formulário, elas respondiam a respeito de si mesmas com relação a diversas habilidades e competências de liderança. E a última pergunta era essa: no geral, como me percebo em termos de habilidades de liderança? E, no início, a situação era essa aqui. Elas estavam no nível médio, 5, 6 e 7. Se fosse no NB, era MM. Como é? ME. Era SM. Me perdi. MM. MM. Ao final, elas preenchem o mesmo formulário e se autoavaliam, né? E o formulário dessa turma 1 foi assim. Claramente, elas tiveram um avanço, né? E eu apresentei esse resultado para a direção geral, que me autorizou, então, a realizar a segunda turma, que aconteceu no primeiro semestre do ano passado. O resultado inicial dessa turma era assim. Elas estavam MM e MS. MM mais, né? Assim, um pouco de MS ali. E tinham 10. Ficou muito legal essa história, porque, no final, elas ficaram assim, e não tinha mais o 10. E essa pessoa, ela veio expressar o que tinha acontecido. Ela disse, olha, quando eu entrei, eu achava que eu entendia, que eu sabia o que era ser uma líder. E, quando eu saio, agora eu sei que ainda me faltam coisas para desenvolver, eu entendi o meu papel e eu entendi o que eu tenho que fazer, onde é essa liderança. Então, eu não estou mais no 10. Não é que a mentoria foi ruim para mim, ao contrário, ela me abriu os olhos. Então, eu não evoluí. Só que agora eu entendi, eu tomei consciência do que é ser uma líder. Esse resultado me deu muita alegria, muita satisfação, né? E ele pode ser traduzido nos depoimentos que eu trouxe aqui 2 depoimentos bem rapidinho para mostrar. É só um minutinho, porque eu preciso recompartilhar com o som. Vou ter que sair aqui, parar a apresentação, voltar lá. Me ensinaram, mas eu não fiz. Vamos ver se agora vai. Excelente, eu achei a experiência excelente. Fico muito grata pela oportunidade. Já conhecia a Cláudia, já tinha feito um curso de feedback com ela no ILB, mas esse formato da mentoria foi assim, me surpreendeu bastante. Foi muito, muito proveitoso. Trouxe também o depoimento da Glauciene. A mentoria de liderança feminina corajosa e gentil foi o primeiro treinamento de liderança que eu participei e realmente abriu minha perspectiva, minha visão das pessoas e eu acho que é a minha forma de liderar também. E assim foi. Por que corajosa e gentil? Por que esse nome? Porque eu acho que essas 2 palavras resumem bem o que uma líder precisa ter de características, né, para expressar bem o que significa ser líder. A coragem, né, coragem para ousar assumir o cargo, coragem para dizer os nãos, coragem para implementar as mudanças necessárias, coragem para lidar com os conflitos, para ter as conversas difíceis. Toda liderança requer
coragem. É a liderança feminina mais ainda, porque a gente enfrenta aquelas barreiras que eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente lida com culpa, a gente lida com a maternidade, com a família, com o marido, com cargas maiores, que muitas vezes até nos deixam desconfortáveis, mas a gente precisa de coragem. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de gentileza, para trazer todo o aspecto humano, o aspecto da empatia, da sensibilidade, da intuição, da colaboração, da escuta, do acolhimento, né? Do dar voz, do agregar, que é muito de princípio do arquetípico feminino, né? Mas pode ser praticado. Coragem e gentileza podem ser praticadas por mulheres e por homens também. Quais são os próximos passos? Tornar a mentoria uma capacitação regular. Então, a gente está com as inscrições para a turma 3 abertas nessa semana exatamente. E são 10 vagas agora, e são 10 encontros. E vai começar no dia 25 desse mês. E a mentoria vai ser inserida no Plano Anual de Capacitação do Senado para o próximo ano. Um outro avanço é levar para o programa Interleges, que é a comunidade das casas legislativas do país inteiro. A proposta é começar com as assembleias legislativas, levando essa mentoria a servidoras que ocupam cargos de liderança desses lugares, dessas casas. Isso é um projeto que está no início ainda, né? É um avanço que a gente vai fazer. E, por fim, tem a comunidade, que já aconteceu. O que é isso? No final de cada turma, além de preencher a autoavaliação, elas preenchem também um formulário de avaliação do treinamento. Isso é praxe para qualquer treinamento lá no Senado. E, nessa avaliação, muitas naquele campo que diz sugestões, elogios, perguntas, né? Todas elas praticamente disseram, e agora, a gente vai ficar sozinha? Não, a gente quer continuidade e tal. E aí eu criei o que eu chamo de comunidade, exclusivo para as egressas das turmas de mentoria. Tem um encontro mensal para que elas recebam orientação. Então, não tem aporte de conteúdos, é só desafios e orientações recebidas. Mas tem uma diferença aqui principal. Não sou só eu que ofereço as orientações. Cada uma das outras participantes presentes podem dar a sua orientação a partir da sua experiência, da sua visão, e isso é de uma riqueza incrível, porque amplia a visão das participantes. E eu faço isso porque eu tenho um objetivo também. Além de empoderá-las, eu quero que eu tenha continuidade nesse programa. Então, eu daqui a 2 anos posso me aposentar. Não sei se vou me aposentar porque estou amando este trabalho, mas eu quero já começar a criar sucessoras que vão dar continuidade nesse programa, que eu acredito que ele é muito importante e necessário. Então, a comunidade tem esse objetivo também de criar sucessoras. Eu trouxe aqui o depoimento da Paola, que participou da turma 2 e é participante da comunidade. Minha história na Tem que aumentar um pouquinho. É a minha história no cargo de direção. Eu assumi o cargo de direção no Senado no mesmo ano em que eu fiz a mentoria. E estar na mentoria e depois na comunidade foi fundamental nesse processo. Assim, eu falo que são 2 pilares fundamentais que me ajudaram muito, que ainda me ajudam muito. Um é a troca de experiência. É você estar num ambiente em que você consegue contar os seus desafios e ouvir de pessoas que enfrentam os mesmos desafios que você, soluções, alternativas, ideias e sugestões completamente diferentes da que você teria. Que é uma das grandes lições que eu tive na mentoria, de que nem todo mundo pensa e acha as coisas do mesmo jeito que eu, nem interpreta as coisas do mesmo jeito que eu. E você ter essa multiplicidade de olhares sobre um problema ou sobre um desafio é muito importante para que você consiga dar conta de atender a todo mundo da sua equipe, né? Porque são inúmeras personalidades e você precisa estar ligada, conectada a todas elas. Então, essa troca de experiência, até para uma solução de problema, uma coisa que você nunca imaginou e que, de repente, alguém está passando igual e tem uma solução completamente diferente da que você teria no momento e você pondera que sim, ali tem a acrescentar na solução que você teria. É realmente um exercício muito bom de troca, de variar a sua visão e a sua abordagem dos problemas e mesmo da rotina do seu trabalho. E o outro pilar é o do acolhimento. Realmente fez muita diferença ele estar na comunidade, porque é quase que uma terapia, assim, você estar num grupo em que as pessoas passam pelos mesmos problemas que você, que enfrentam os mesmos desafios, que estão ali com as mesmas motivações e esse momento tem dia que uma está mais triste, a outra está mais animada e aí essa troca faz com que você saia animada também, tem dia que
todo mundo faz um desabafo geral, tem dia que está todo mundo super empolgado. Então, assim, você fazer parte dessa rede de apoio, esse sentimento de pertencimento é muito importante, porque em alguns momentos a liderança pode ser bem solitária, assim, principalmente na hora de decisões difíceis. E é importante você estar no meio de um grupo que vai te dizer, não, olha, isso é difícil agora, mas no longo prazo, no médio prazo, isso vai fazer diferença, você está no caminho certo. Então, assim, recomendo muito, recomendo a mentoria, recomendo a comunidade e falo que não sei, assim, é uma coisa que todo mundo devia participar, porque realmente faz muita diferença. Então, essas são as sementes que eu estou plantando. Incentivar a equidade de gênero dentro de uma instituição pode trazer transformações incríveis internamente e também externamente, porque hoje o mundo está interconectado. A gente tem redes, né? Redes de equidade, redes de serviço público, e hoje a gente está aqui no CNMP contando essa história, plantando uma semente que eu espero que frutifique bastante. Quando uma mulher aprende a liderar de forma corajosa e gentil, ela pode abrir novas portas de realização para ela própria e também para outras mulheres, né? Ela ganha essa consciência de postura, de comportamento. Fomentar a equidade de gênero na liderança favorece uma gestão mais humana, mais agregadora, favorece colaboração, integração, engajamento nas equipes. E o intuito de tudo isso é termos um serviço público mais fortalecido. Como? Na medida em que todo mundo, homens e mulheres, passam a atuar de uma maneira mais alinhada, tendo relacionamentos saudáveis e tendo mais eficiência na prestação dos serviços que prestam à sociedade, com coragem e gentileza. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, sem palavras aqui para dizer o quanto eu adorei a sua fala. Estou recebendo aqui mensagens no WhatsApp. Que mulher inspiradora, é isso, que mulher inspiradora, você é maravilhosa. Vamos plantar essa semente aqui no CNMP. Em todo o serviço público brasileiro, gente, a gente precisa muito disso. E se Deus quiser, eu foi acredito. como você disse, eu acho que todo mundo se beneficia. Tanto o nosso público interno aqui, né, os servidores que trabalham aqui, como a sociedade, porque isso vai refletir no nosso trabalho, né, que vai bater lá na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? E agora eu já vou passar a palavra para a nossa segunda palestrante, Juliana Borges. Ela é servidora do Senado Federal e coordenadora geral na área de Relações Públicas. Hoje ela é responsável pela integração da comunicação institucional do Senado. Juliana, obrigada. Boa tarde. Me colocaram numa situação difícil aqui, vou te falar, porque Cláudia foi minha mentora, professora, orientadora, e aí vocês me colocam para falar depois dela. Mas não tem problema, não. Gente, eu estou aqui hoje para contar a minha história. São 13 anos que eu trabalho no serviço público, especificamente no Senado Federal. E, basicamente, há 13 anos eu lidero equipes no Senado Federal. Então, vou contar um pouquinho da minha história, o que eu tenho para falar de liderança, o que eu aprendi com a Cláudia também, o que eu aprendi com outros cursos que o Senado me proporcionou. E vamos lá. Vou começar do início. A primeira vez que me falaram que eu era uma líder. Não foi bom. Na verdade, foi péssima. Eu fui fazer uma seleção para um programa de trainee numa multinacional. Estava super feliz, super confiante. Isso foi há uns 20 anos atrás. E chegou lá, a gente tinha que fazer da área de comunicação, né? Eu sou da área de comunicação, a gente tinha que fazer uma propaganda para a empresa com as informações que eles davam para a gente lá. E aí dividiram a gente, eu fui passando pelas etapas e tudo, dividiram a gente em grupos, dinâmica de grupo. E aí o meu grupo, a gente sentou para fazer a propaganda e o meu grupo, e aí? E aí um olhava para a cara do outro, e aí? E aí? E aquela situação foi me dando uma angústia, foi me deixando nervosa, e eu peguei o papel e eu comecei a fazer tudo. E aí, de vez em quando, eu ia escrevendo estratégia e isso, e mídia, e aí, de vez em quando, eu olhava para o lado, você concorda? A pessoa, Daqui a pouco, eu olhava para o lado, tá bom isso aqui? A pessoa, E vamos embora. Entreguei a propaganda
Saí de lá confiante que tinha conseguido um emprego, estava super feliz. Alguns dias depois, eu recebi uma ligação da empresa que estava fazendo a seleção. E, Juliana, vem aqui que a gente quer te dar seu feedback. Cheguei lá, super animada. Então, você não foi contratada. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente te chamou aqui porque a gente queria muito te dar esse feedback. Você é uma líder nata. Só que você precisa aprender a trabalhar em equipe. Você precisa se lapidar, você precisa trabalhar com pessoas, você fez tudo sozinha. E eu saí de lá, primeiro que eu saí de lá super chateada, porque eu jurava que eu estava fazendo tudo, né, o meu melhor. E aí eu queria falar o que eu vejo que esse feedback me trouxe, né? Primeiro, como a Claudinha já falou aqui, eu comecei a perceber o que era que eu estava fazendo como líder ali. Porque eu assumi a liderança, mas eu estava usando o modelo comando-controle, que é um modelo inspirado na liderança masculina de antigamente, né? Então, antigamente, o homem, né, que tinha mais acesso a esses cargos, cara, eu vou chegar aqui, eu vou falar o que você tem que fazer, vai, faz todo mundo, ó, faz assim e tal. Foi exatamente o que eu fiz. E a gente tem que entender que todos nós temos capacidade de liderança. Só que a mulher, culturalmente, é treinada para ser líder no ambiente privado. Então, é na casa, é no casamento, é na maternidade. E o homem, ele é treinado, ele é, desde cedo, incutido na mente dele que ele vai ser líder na rua, né, no trabalho, com os amigos. Então, eu estava vendo hoje, inclusive, uma pesquisa do Google que falava que 85% das mulheres têm como inspiração uma liderança masculina. Então, isso é muito doido. Então, a primeira coisa que eu percebi foi isso. Eu estava no modelo comando-controle. A segunda coisa que me veio foi a síndrome da impostora, porque quando ela falou assim, você é uma líder nata, eu pensei, essa mulher é doida, porque eu não sou líder. Eu sou determinada, eu sou boa profissional, eu sou, né, o go-getter, né, eu vou lá e faço tudo, mas eu não sou líder. O que é isso, líder? Eu não sou essa pessoa. Síndrome da impostora forte. E eu vou falar, como a Claudinha já explicou aqui, até hoje, em todos os cargos que eu fui convidada para assumir no Senado, até hoje eu penso, eu não vou dar conta, não é para mim, nossa, será? E, gente, é para a gente vai dar conta. A gente dá conta de tanta coisa, né? De dupla jornada, tripla jornada, não vai dar conta de um cargo de liderança. E aí a conclusão que a gente chega é, ninguém me preparou para isso. Quem é que te prepara para ser líder? Ninguém te prepara para isso. Veja bem, a gente se prepara para ser um profissional quando a gente entra num estágio e a gente observa ali como que as pessoas estão trabalhando, o que é o quê, como é que faz, como é que não faz. Mas quem é que te prepara para assumir um cargo de chefia? E mais do que assumir um cargo, quem é que te prepara para liderar equipes, motivar pessoas? Ninguém te prepara para isso. Mas, afinal, assim, o que é ser líder? Né? Porque a gente está falando que ser líder, primeiro, eu vou falar o que não é. Ser líder não é estar em um cargo. Então, não é porque você tem um cargo, não é porque você tem uma coordenação, uma chefia que você é líder. Né? Isso é fundamental, porque, às vezes, as pessoas confundem isso. Não é. Você precisa desenvolver habilidades que te tornem líder. Né? Eu lembro que, quando eu comecei a ser chefe no Senado, as pessoas falavam para mim assim, você é uma boa chefe. E, de uns tempos para cá, eu ouço demais, você é uma líder verdadeira. E isso foi uma busca minha mesmo, porque eu sabia que eu precisava melhorar. Não está aparecendo lá. Não está indo? Só trocar o compartilhamento. Desculpa. Tá compartilhando janela. Vamos tirar o compartilhamento. Perdão, gente. Isso. Tira o compartilhamento. Eu não posso sair. E vamos compartilhar de novo. Só que agora nós vamos compartilhar
Aqui, tela. Ah, Tela. Isso. Aí sim você bota a mão na cara. Maravilha. Agora vai. Obrigado. beleza, valeu. Me orientaram direitinho, mas eu acho que eu estou um pouco nervosa. Síndrome da impostora. Então, ser líder não é estar em um cargo, mas ser líder é, primeiro, saber que você é um exemplo para as outras pessoas e entender que isso requer que você desenvolva habilidades de liderança. O líder é quem dá o tom da equipe, ou a líder, né? Melhor dizendo, é quem dá o tom da equipe. Se você não trabalhar as suas habilidades de liderança, não vai dar certo. Então, você é o exemplo, as pessoas estão se espelhando em você. E mais, a história do estágio, a gente não aprende a ser profissional no estágio, a gente aprende a ser líder vendo outros líderes também, como eles atuam, positivamente e negativamente. Aprendi isso com a Cláudia. Ser líder é cuidar das pessoas para que elas façam o melhor trabalho possível. Quem fala muito isso é o Simon Sinek, depois eu vou indicar um livro dele, porque ele é uma pessoa também maravilhosa e fala muito de liderança. Não faz nenhum sentido eu fazer uma seleção dos melhores profissionais para depois entrar no modo comando e controle e falar para esses profissionais o que é que eles precisam fazer. Então, a liderança ela requer que você construa junto com as pessoas uma solução, e não que você diga a elas o que fazer. Por isso, cuidar dessas pessoas é fundamental, porque elas têm que estar bem, elas têm que estar motivadas para fazer o melhor trabalho possível, para dar o melhor delas. E, por fim, para mim, a maior responsabilidade de um líder, ou quando você vê que realmente a pessoa é líder, é quando esse líder está concentrado em formar outros líderes. Que é exatamente isso que a Claudinha falou aqui agora. Ela quer a comunidade porque ela quer formar outras pessoas, ela quer que o trabalho continue. Então, você tem que ter a preocupação sempre de formar outros, de empoderar a sua equipe. Senão, não adianta, as pessoas vão ficar sempre dependentes de você. E esse não é o objetivo da liderança, pelo contrário. É que você consiga sair e que a equipe continue funcionando. E as responsabilidades que vêm com essa liderança que você exerce com as pessoas, né? Isso, para mim, é fundamental. Eu coloquei aqui a frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, porque, justamente, novamente, quando você está numa posição de liderança, as pessoas se espelham demais em você. Elas estão observando a todo tempo como você trata, como você não trata, como você administra um problema, como você não administra. Então, seja o exemplo do que você gostaria que um bom líder fosse para você. Às vezes, quem está hierarquicamente superior a você não tem essa noção de liderança, mas quando você tem, inclusive, você é exemplo para esse superior hierárquico. Então, é fundamental que você se trabalhe, que você lidere a si mesma, que você se trabalhe, que você saiba os seus pontos positivos, que você saiba quais são suas falhas, o que você precisa trabalhar, que você respeite os outros, né? Mas assim, na liderança a si mesma, que você se trabalhe. Se você vai procurar uma mentoria, uma terapia, se você vai pensar nesses assuntos correndo, não importa, mas você precisa se olhar. Qual é o legado que você quer deixar ali naquela equipe como líder? Então, liderar a si mesma é uma responsabilidade. E essa que eu adoro, que foi também a Cláudia que me ensinou, que é lidere seu chefe. Depois que a Cláudia falou isso para mim, a minha vida mudou muito. Eu compreendi que se o trabalho ele precisa ser colaborativo, ou seja, se a gente precisa construir juntos, eu não posso só de falar tudo bem para tudo que o meu chefe está me falando. Eu preciso construir junto com ele também. Então, eu preciso ter conversas difíceis, eu preciso aprender a voltar no mesmo assunto outras vezes, de maneiras diferentes. Eu preciso tentar mostrar para ele ou para ela o que eu estou vendo. E como que a gente consegue achar um caminho do meio juntos, e não isso. Gente, óbvio que eu sei que tem situações que não dá,
Mas eu acho que o líder sempre tem que procurar esse caminho da construção, não só com a sua equipe, mas com os seus superiores hierárquicos, né? E aí eu entro aqui no tema do meu artigo, tá, gente? Também vou colocar aqui do livro Elas na Liderança, que foi uma grande oportunidade que eu tive, que foi um convite, inclusive, da Claudinha, agradeço imensamente. Ó a foto. Eu falo sobre salário emocional. E o que é esse salário emocional? Não foi um termo cunhado por mim, é um termo cunhado por outros autores. E ele traz, o conceito dele é você oferecer benefícios, eu vou falar assim, benefícios mais sutis, né, que não são benefícios necessariamente financeiros, não são benefícios, não é o passe da academia, não é o convênio saúde, não é um adicional financeiro. São benefícios que promovam sentimentos positivos nos funcionários. Então, tem vários caminhos para você chegar a isso, né? Então, é um conceito que não é meu, tá, gente? Não foi cunhado não fui eu que inventei isso. Vários autores já falam sobre isso. Só que eu trouxe isso para o serviço público, né? Para tentar motivar mais as pessoas que trabalham comigo. E aí vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, dessa estrutura de motivação no serviço público. Difícil, né? Primeiro, porque o servidor público tem a estabilidade. Então, ele não está ali com medo de perder o emprego, nem nada. É óbvio que é possível que isso aconteça, mas é um caminho bem árduo para isso acontecer. Segundo, que muitos funcionários, muitos órgãos, né, têm o tempo de... você evolui por tempo de serviço financeiramente. Então, não necessariamente você tem que fazer alguma coisa além para ter um adicional financeiro. E aí que entra o salário emocional. Você pode trabalhar outras coisas para motivar o seu funcionário. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você pensa em salário emocional é que você vai repensar a relação que você tem com o seu funcionário. Porque muita gente pensa assim, não, o cara está no serviço público, ele precisa fazer isso, ele precisa entregar aquilo. Tudo bem, ele precisa, eu concordo, a gente tem responsabilidades como servidor público. Mas tem algumas características que são super desejáveis que a gente não consegue com a questão financeira, nem com a questão da avaliação de desempenho ali, que a gente tem que fazer sempre. Engajamento, né, maior no trabalho, inovação, lealdade à equipe, compartilhamento adequado de informações. São coisas que ajudam demais no trabalho e que você não vai conseguir uma compensação financeira e nem vai conseguir abrir um PAD ou demitir o cara porque ele não foi inovador, né? E aí entra essa ferramenta que você pode usar, salário emocional. Então, vou falar como é que eu apliquei esse conceito na prática no Senado. Primeiro, benefícios individuais. Eu comecei a pegar as pessoas e ver assim, o que essa pessoa precisa para trabalhar melhor. Então, às vezes, o cara queria sair uma vez na semana mais cedo para levar o filho na natação, ou uma outra funcionária mais nova, solteira, quer sair sexta-feira um pouco mais cedo para fazer um happy hour. Ok, eu consigo abarcar todas essas vontades e ainda assim entregar o que eu preciso? Consigo. Por que não? Por que não? Se eu consigo entregar, por que não conceder algumas pequenas benesses? E aí, o que vem? O que o líder precisa ser? Flexível. E é difícil, mas a gente precisa ser flexível. A gente precisa saber que, primeiro, não tem desejos mais legítimos, né? Não é porque um tem filho que o dele é mais legítimo e o outro não tem isso. A gente precisa atender todo mundo. E a gente precisa realmente fazer um acordo e ter confiança naquele acordo. E saber que os acordos podem ser refeitos caso a entrega não seja feita. Então, concentra mais na entrega do que no funcionário estar lá 8 horas por dia, muitas vezes desnecessariamente, né? Então, se ele consegue sair mais cedo um dia e depois fazer esse serviço de casa,
no horário que for mais conveniente para ele, ainda mais agora, gente, que a gente está nesse modelo híbrido, né? A pandemia mostrou que isso é super possível. Alocação de perfil. Muitas vezes, o funcionário público, a gente cai nessa armadilha do funcionário público. Meu cargo, por exemplo, é comunicação social. Eu entrei no Senado Federal como analista de comunicação. E aí tem aquela coisa assim, não, você não pode sair da comunicação. Você precisa ficar na comunicação, porque o seu cargo é de comunicação. E eu sou uma defensora da mobilidade horizontal, que o funcionário pode se deslocar. Eu já saí da área de comunicação, fiquei um tempo na área legislativa, fiquei um tempo na área administrativa, e hoje eu voltei para a comunicação. E eu voltei com um repertório muito maior, com muito mais coisa para acrescentar, com uma visão muito mais ampla da instituição, e isso só pode ser maravilhoso para a instituição, não tem outra alternativa. Então, eu sou uma incentivadora da mobilidade horizontal. Todo mundo que já trabalhou comigo sabe que, quando chega para mim e fala, eu quero sair, beijo, seja feliz, e um dia volte, porque você vai ter uma visão muito melhor para contribuir. E aí tem essa questão também da gente olhar para o perfil das pessoas que estão trabalhando com a gente e encaixar elas no serviço. Não adianta colocar uma pessoa que é super de humanas para cuidar de contrato. Não vai dar certo. Ah, mas é porque o funcionário está aqui. Vamos pensar que uma instituição, eu gosto muito dessa visão, assim, é um organismo vivo. Todos os organismos vivos se autorregulam. Então, a gente não precisa ter medo de que a gente vai ficar sem pessoal. Sempre vai ter alguém querendo vir trabalhar com alguma coisa específica e sempre vai ter alguém querendo sair. Porque as pessoas têm essa mobilidade. Quando as pessoas têm essa mobilidade, você consegue ter essa autorregulação. Então, não adianta prender funcionário. O funcionário tem que ser livre para poder criar seu repertório e poder contribuir melhor para a instituição. E, por último, eu falo aqui da boa atmosfera de trabalho, né? Eu descobri que as pessoas dispostas e motivadas, elas estão sempre em busca de duas coisas no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho que tenha um trabalho relevante ou desafiador, né, para elas, e que tenha um ambiente saudável de trabalho, um bom ambiente, né, com colegas legais e tudo. Beleza. E como é que você cria esse ambiente? Aí você tem algumas ferramentas, e eu já falo que isso, o clima da sua equipe é da responsabilidade do líder, né? Então, primeiro, escuta empática, saber escutar o funcionário sem colocar os seus julgamentos, né? Ouvir, tentar ter empatia, né? Tentar se colocar no lugar dele, compreender, colocar o seu ponto de vista com respeito e com humanidade, sem ativar o comando-controle. Ah, porque eu sou o chefe e vai ser desse jeito, eu tenho essa prerrogativa. Conversar, né? Fundamental. Outra ferramenta que você pode usar para um bom ambiente de trabalho, e isso eu aprendi muito também na minha mentoria com a Cláudia, e aprendi muito também com a minha chefe atual, minha líder atual, Ana Lúcia Novelli, é ter conversas difíceis quando for necessário. Se você está com um problema, você tem que abordar o problema da forma mais direta, respeitosa e humana possível. Mas aquilo tem que ser colocado na mesa e tem que ser abordado. Não adianta a gente, não, deixa aí, fulano está assim, mas deixa para lá, vamos aqui. Não, tem que abordar de uma maneira muito respeitosa, claro, mas tem que ser abordado. E existem outras ferramentas que você pode ir usando, né? Assim, dar espaço para descontração, né, gente? É sempre fundamental você chegar no seu trabalho, perguntar como é que as pessoas estão, né? Em vez de já chegar distribuindo o trabalho. E algumas outras coisas que vocês podem fazer, que vai de vocês também, da intuição de vocês, do que é melhor. O salário emocional, gente, então, são esses benefícios sutis. Eu aplico dessa maneira, mas isso é assim, vocês podem pensar na realidade de vocês, como que vocês aplicam isso? O que vocês podem fazer dentro da equipe de vocês que tenha o perfil de vocês também, né? Que converse com o que vocês querem deixar de legado, com o que vocês acham que é o ponto forte de vocês. E aí eu vou deixar aqui algumas referências, já me encaminhando para o final, que foram coisas que me ajudaram demais nesse caminho de liderança.
Primeiro é o curso que eu fiz do Amana Key, o APG. O Senado, eu tenho muito orgulho de falar isso, capacitou mais de 300 gestores no Amana Key, e eu tive essa oportunidade. Foi um curso maravilhoso, é uma semana de imersão, que você sai de lá transformado, outra pessoa, aprende demais lá. E o que complementou todo esse aprendizado, que preencheu muitas coisas, foi a minha mentoria com a professora Cláudia, maravilhosa. A mentoria veio para mim num momento, a Cláudia sabe disso, que eu repensei a minha carreira dentro do Senado, eu estava fazendo uma coisa e aí resolvi fazer outra coisa. Pensei em outros projetos, né? Eu sou muito motivada. Hoje eu estou na Relações Públicas, amo as Relações Públicas, é o meu lugar de coração no Senado, eu sempre falo isso para as pessoas, mas eu tenho outros projetos dentro do Senado, e a hora que eu tiver desgastado, não desgastada, mas que já tiver dado minha hora nas Relações Públicas, eu tenho várias outras coisas que eu gostaria de fazer, e a mentoria me ajudou demais a mapear isso, né? Fora, eu não tenho nem palavras, gente, para falar do que é a minha mentoria para mim. E aí eu vou deixar aqui 2 indicações de livros que também me ajudaram muito. Quando eu fiz a mentoria, eu lembro que a Cláudia falou assim, tá, mas o que você está fazendo agora para ser uma líder melhor? E eu estava com esse livro aí, Liderança para Tempos de Incerteza, na cabeceira da minha cama. E eu estava tentando começar, eu nunca achava tempo. E aí a Cláudia falou assim, não, você tem que fazer alguma coisa agora. Todo dia você tem que fazer alguma coisa, nem que seja 5 minutos. E esse livro é um livro maravilhoso, me ajudou demais também. É um livro que te dá muitas ferramentas e fala muito dessa coisa, né, da instituição como organismo vivo, da gente ser mais aberto às oportunidades. E outro livro que eu acho que vale muito a pena é do Simon Sinek. Quem tiver oportunidade de procurar palestras dele no YouTube, é um cara muito preparado, fala de liderança, e é esse Líderes se Servem por Último. Esse, inclusive, eu comprei, presenteei algumas pessoas, e é um livro bem bacana para quem está nesse caminho aí de liderança. Agradeço, vou deixar aqui meus contatos para quem quiser entrar em contato de alguma forma, conversar, discutir. Eu sou uma entusiasta desse tema, leio muito sobre isso, estudo muito sobre isso, gosto, tenho uma paixão por isso e estou à disposição aí, qualquer coisa. Muito obrigada, Juliana. Eu sou uma admiradora muito grande da Juliana há muitos anos. Ela sabe disso, a gente já se conhece, já trabalhamos juntas. E eu digo para vocês que ela sempre foi uma líder. Eu acho que a Cláudia tem todo o seu mérito que ajudou a despertar isso nela, mas, de fato, ela sempre foi, sempre teve esse brilho lá dentro. Gente, eu adorei, agradeço demais a presença de vocês. A gente está tendo aqui algumas perguntas. Então, se vocês tiverem mais um tempinho para poder ficar com a gente, para poder, né? Primeiro, assim, enaltecer o programa de líderes no Senado, principalmente lideranças femininas. Essa mentoria, eu acho que deve ter mudado o contexto do Senado. Em pouco tempo, já deve ter mudado a cara do Senado, né? E a gente queria muito trazer para cá também. E, então, nisso veio uma pergunta, se existe algum benchmarking para poder trazer isso para o CNMP, para outros órgãos, se alguém tiver interesse, como que seria? Eu estou super à disposição para contar toda essa história e ensinar como foi que eu construí isso, se vocês quiserem construir aqui também. E a gente pode, eventualmente, verificar como fazer uma parceria também, né? Que se o Senado vai oferecer para o Interleges, talvez possa oferecer, porque o online abre um mundo de possibilidades para nós, né? Então, não sei, talvez a gente possa estudar de fazer comigo mesma, né? Na turma do Interleges, de agora acho que não dá ainda não. Enfim,
Estou à disposição, vamos conversar sobre isso. Eu tenho interesse nisso, como eu disse, é do coração mesmo, assim, ajudar em todo o órgão público para que a liderança feminina cresça, né? Cresça. Muito bom. A gente tem também uma pergunta sobre a comunidade, essa comunidade que foi criada com as mentoradas, né? Na comunidade, as questões são trazidas pelas mentoras, pelas moderadoras da comunidade, ou qualquer participante pode fazer, são só as mentoradas? Como é que funciona? Então, a comunidade não tem diferenciação de papéis. Todo mundo ali é participante da comunidade. Então, se você tem um desafio, você traz. Fora eu, né? Eu sou, digamos assim, a facilitadora do processo inteiro. Mas qualquer pessoa presente que é uma ex-mentorada, digamos assim, né? Ela é egressa de uma turma de mentoria. Então, qualquer uma pode trazer um desafio. E ela fica, isso tem um modelo que no mundo aí fora se chama mastermind, né? Que são os encontros para troca de experiência. Então, essa pessoa ela vai para o hot seat, que é o assento do dia lá, para ela levar a questão. Quando a gente tem tempo, a gente bota mais de uma, né? Porque dura 1h30 o encontro da comunidade. Então, às vezes, é um único desafio que ocupa o encontro inteiro, porque todo mundo tem algo para falar sobre aquilo e é profundo. Às vezes, a gente consegue falar de 2, 3 no mesmo encontro. Então, qualquer pessoa apresenta o seu desafio. Qualquer uma das outras pode apresentar a sua visão, dar a sua contribuição sobre aquele desafio. E, no final, eu faço uma fala de arremate. É isso. A pessoa só agradece, ela leva todas as visões, todas as respostas, todas as informações, e depois ela toma a decisão dela, escolhe o caminho que ela vai seguir, né? Mas ela tem uma riqueza de perspectivas, que é o que a Paula falou no depoimento dela, né? Que faz com que você adote solução que, às vezes, você nem tinha imaginado. Nossa, é mesmo, isso é possível, eu não tinha nem pensado. E aí a pessoa consegue acelerar, né, os resultados. Você tem uma visão de fora, né? Exato. Às vezes você está tão envolvida ali naquela sua questão que você não consegue enxergar. E aí uma visão de fora dá essa iluminada. É a famosa rede de apoio. Rede de apoio. Nós, mulheres, somos expert em ter rede de apoio. Vou dar um exemplo aqui. A gente terminou com o namorado, você vai falar com a sua amiga, você vai juntar suas amigas, você vai na sua terapia, você vai buscar a sua rede de apoio ali. Você fala com a sua família, chora no colo da sua mãe. Os homens, com todo respeito, vão ligar para o cara, para um amigo, vão falar, pô, terminei o namoro. Pô, que chato, hein? E aí, vamos correr 10 quilômetros? Vamos... E acabou, não tem a conversa, né? Eles são mais duros nessa questão da conversa. E a gente é muito forte com essa questão da rede de apoio. E a comunidade, eu lembro de algumas sessões da mentoria, Cláudia, que alguém trazia realmente uma questão e a Cláudia falava assim, gente, eu não vou nem dar o conteúdo hoje porque me parece que é muito mais importante a gente discutir essa questão aqui do que a gente fazer uma aula de conteúdo. Então, isso realmente é bem interessante. Muito bom. Vocês têm, assim, dicas, aí vai para as duas, né? Dicas de engajamento, tanto nessa questão da comunidade das lideranças, quanto na sua equipe ali do serviço público? Não sei o contexto de engajamento. Eu tenho uma dica. Eu acho que líder tem que criar uma visão, tem que ter um propósito. O propósito gera engajamento, né? Então, assim, você tem que transmitir para as pessoas da sua equipe, os seus pares, né? E para cima também, eu sempre falo, a liderança é 360 graus. Não pense que você lidera só aqui para quem está, né, na sua equipe. Liderança é 360 graus. E você tem que transmitir o seu porquê, do Simon Sinek, né? O seu porquê. Gente, por que a gente está levantando todo dia e vindo para cá? A gente está construindo a catedral, né? Como a gente diz a história do pedreiro. Então, essa catedral tem que ser contada para todo mundo e todo mundo tem que enxergar essa catedral. Isso gera engajamento. Eu tenho outra dica também, mas antes eu queria só até dar um feedback para a Cláudia aqui. Eu fui para Relações Públicas ano passado.
E uma das primeiras coisas que a gente fez lá, a diretoria era nova, a diretora me convidou para ir como coordenadora, foi definir o nosso propósito, o propósito das relações públicas. E isso realmente é uma ferramenta que engaja bastante. As pessoas ficaram ali, a gente fez depois um grupo de trabalho que ficou um tempo discutindo o propósito e tudo, e saiu uma coisa muito legal. Mas a dica que eu ia dar para gerar mais engajamento dos funcionários na equipe é autonomia. Dar mais autonomia para os funcionários, né? Tem um livro maravilhoso também, só tem em inglês, infelizmente, chama The Power of Giving Away Power. Então, assim, o tanto de transformação que acontece quando você empodera, quando você dá autonomia para as pessoas resolverem, de fato, a questão, deixa as pessoas super engajadas e traz soluções que o líder não tinha condição de pensar. Então, autonomia. Autonomia. Excelente. Nessa mesma linha, teve uma outra pergunta sobre motivação em tempos de precarização do serviço público. Seriam as mesmas dicas? Tem alguma coisa a acrescentar? Motivação é o seu tema, né? Gente, a precarização do serviço público, isso é geral, né? Assim, todo mundo está, por exemplo, sofrendo com a questão da falta de funcionários, né? Eu cheguei aqui, estava conversando com a Olga falou, não, aqui a gente faz tudo. Eu, não, lá no Senado a gente faz tudo também, né? Vocês estão vendo assim, esse glamour maravilhoso que é a mentoria da Claudinha, mas vocês podem ter certeza que ela monta tudo. Que ela está lá fazendo tudo. E eu sei como é que é. Então, bom, eu acho que propósito, eu vou voltar para o propósito da Cláudia, porque quando a gente tem um propósito, eu sempre penso na minha carreira não como uma carreira no serviço público, eu penso como uma carreira profissional. E eu sempre falo para as pessoas da minha equipe assim, eu não sei se eu vou continuar no serviço público para sempre, porque não é nem para sempre, mas eu tenho uma história de vida que meu pai foi funcionário público a vida inteira, ele se aposentou e ele foi para uma empresa privada. E trabalhou 15 anos numa empresa privada, se realizando de muitas outras formas. Então, eu vejo a minha carreira assim, e eu tento motivar as pessoas a enxergar a carreira delas dessa maneira também. Né? A gente está aqui, não é trabalhando para se aposentar, a gente está trabalhando para realizar coisas. O que você quer realizar? Sabe? Que legado você quer deixar? Não é só para o seu setor ou para a sua instituição, que legado você quer deixar para a sua vida? Eu acho que essa é a maior motivação. Né? Nossa, excelente. Tocou lá no fundo. Mas eu estava pensando quando você falou, Cláudia, que está há 2 anos de poder se aposentar, não sabe se vai. Se você for, com certeza você não vai parar de trabalhar e de produzir, né? Não, pode se aposentar certeza. ali por um lado no serviço público, mas por outro lado continuar a luta na busca desse sonho de empoderar mulheres, de mentorar líderes. Isso aí é um trabalho que vai longe. Né? É verdade. E, de fato, assim, me aposentar me daria mais condição de fazer isso fora, né, do Senado, porque aí você não tem a carga horária de trabalho do Senado, né? Você não tem aquele compromisso ali, o que te abre uma perspectiva nova. É verdade. São aquelas mudanças, né, que a gente estava falando também, né, nas palestras de vocês, as mudanças que o mundo está trazendo, que aceleraram, inclusive, com a pandemia. Essas mudanças estão fazendo a gente ter uma mudança também de olhar quanto às nossas vidas e às nossas carreiras, né? É isso, a gente não vai ficar para sempre no serviço público ou para sempre em algum lugar. A gente quer mudar de casa, a gente quer mudar de trabalho, a gente quer mudar de ambiente. E nisso vem também o que a Juliana disse, essa questão da flexibilidade para você poder ter essa mobilidade dentro do próprio serviço público. Isso é super importante, eu acho que realmente é um fator que motiva bastante. Posso só, antes, tem um post que circula no LinkedIn, ele não tem um autor definido, porque eu já vi essas palavras na fala de vários autores, mas que uma pessoa assumiu um cargo e no primeiro dia já foi pedir uma folga para o chefe. E aí o chefe fala assim, e eu dei. E eu dei porque as pessoas precisam, os líderes precisam entender que os seus funcionários têm vida pessoal. E não me importa para que ele quer uma folga. Eu não sou pai e mãe. Eu não sou senhor de engenho.
ele precisa de um tempo para resolver a vida pessoal dele, ok. Depois esse cara vai voltar para o trabalho muito melhor, com a cabeça descansada, com a cabeça no trabalho. Então, essa flexibilização, especialmente agora nesses tempos de pandemia, que a gente precisa ter. Hoje mesmo, nessa pesquisa do Google que eu estava lendo, mostrava assim, o que nós precisamos fazer para as mulheres para que elas estejam cada vez mais em cargos de liderança. Uma das dicas era reconhecer que as mulheres têm a dupla jornada, e que tem o filho, e que tem o marido, e que tem a casa, e que tem o cachorro, e que, por mais que essas tarefas sejam divididas, e hoje, graças a Deus, são, a carga mental fica sempre com a mulher. Quem sabe tudo o que tem que acontecer para a casa rodar, para tudo rodar bem, é a mulher. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está trabalhando e a gente está com as nossas preocupações ali da casa, ó. Então, compreender que a mulher tem essa condição diferenciada é fundamental. Perfeito. Esse assunto ele tem que estar na mesa já no início da conversa, né? Não tem como a gente tratar de forma igual situações desiguais. Então, a conversa já tem que partir daí, de que realmente é diferente ser mulher no trabalho, seja no serviço público, seja no trabalho na área privada. Né? Agora, eu acho que a gente tem que atuar nas duas frentes. Uma é essa frente que considera toda a condição da mulher. E a outra frente é a frente que vai mudando culturalmente os homens. Para que eles também entrem nessa divisão da carga mental. Eles também entendam que a responsabilidade é deles. Eles também considerem a família na hora de assumir um cargo de liderança. Essa é uma carga que normalmente fica restrita exclusivamente às mulheres. Então, uma mulher recebeu um convite para assumir uma função, nossa, quanto tempo isso vai me tomar? Será que eu consigo ainda acompanhar o dever do meu filho? Será que eu consigo ir nas reuniões de escola? Será que eu consigo? Como é que eu vou administrar minha casa se eu ficar das 8 às 20 aqui nesse trabalho? E aí ela pondera muito isso e volta para casa e vai conversar com o marido. Meu amor, tive um convite, o que você acha? Será que a gente vai conseguir e tal? E pensa no filho, pensa no marido, pensa na mãe, pensa na família e tal, antes de dizer um sim. Nós ainda temos, já está mudando, mas a gente ainda tem um padrão de que o homem recebe o convite e ele conversa com os próprios botões e diz, tá bom, topei. Chega em casa e diz, meu amor, agora eu vou ser tal coisa e não considera nada. Então, acho que a gente tem que atuar na frente de dar apoio, sustentação, condição para a mulher, mas não adianta a gente ficar reconhecendo isso e mantendo a situação. Então, a gente tem que atuar também no conceito, no modelo mental do homem também, para que ele entenda isso, considere isso e viva isso de outra forma. Né? E esse modelo mental, eu estava pensando, quando você estava falando sobre a liderança, né, corajosa e gentil, isso tem que mudar realmente com os homens, mas não só na carga mental dentro de casa, mas também no modelo de liderança, que é isso que a gente estava conversando, essa liderança masculina, de cima para baixo, muito focada no poder. Esse modelo de liderança, ele acabou. As pessoas estão começando a perceber que esse modelo não se sustenta mais. Então, agora, a liderança ela é feminina, não necessariamente de mulheres, mas de qualidades femininas. Né? São as qualidades da escuta empática, do respeito, da flexibilidade, da intuição. Né? Tudo que foi falado aqui. Então, como as coisas se encaixam. Né? E tem a ver aqui também com as perguntas. Aqui falou também das conversas, né? Aquelas conversas difíceis. Estou lendo o livro da Elisama Santos, Conversas Corajosas, também aproveito para indicar, que maravilhoso. Então, como dicas, né, de vocês, como ter essas conversas difíceis e o resultado que elas podem gerar depois que elas são realizadas. A Cláudia é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu já vou dizer aqui que a Cláudia me deu uma vez, foi muito excelente. Eu estava para sair de um lugar e, enfim, demorou um pouco a minha liberação e tal. E aí um dia a Cláudia me ligou e falou assim, e aí, você já saiu? Eu falei, não, está demorando. Ela, então, acho que você tem que dar um prazo para o seu hierárquico superior te liberar.
Eu fiquei, como é que eu vou chegar para o meu hierárquico superior e vou falar, olha, você tem um prazo. E ela estava certíssima, e essa é uma conversa difícil que a gente precisa ter, né? Eu vou passar a palavra para a Cláudia, mas vou exaltar de novo minha chefe, Ana Lúcia Novelli. Eu aprendi muito com ela essa questão de conversas difíceis. Ela tem conversas difíceis tendo. Com todo respeito, com toda a humanidade, mas ela fala o que precisa ser dito. E ela fala de uma maneira, numa elegância, assim, e eu fico boba, e eu fico, gente, é assim que tem que ser, a pessoa tem que conversar, a gente tem que, ela usou esse termo esses dias, a gente tem que adultecer as nossas relações. Nós não estamos aqui para ser mães boazinhas, né? Esse estereótipo, a gente tem o comando e controle, mas as mulheres, às vezes, vão para o outro lado, que é o ser boazinha. Eu preciso ser boazinha. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Né? Então, a gente precisa adultecer as nossas relações. E falar o que está acontecendo e pronto. Né? Cláudia, você é melhor nisso do que eu. Não, falou excelente, não preciso nem falar mais nada. É isso mesmo, conversas difíceis existem. Existe uma técnica, existem formas de você estruturar esta conversa. Quando você entende esse mecanismo, né, tem bases na comunicação não violenta, que é você colocar o fato, o seu sentimento diante daquele fato, né, a sua necessidade e fazer o combinado com a pessoa. E, muitas vezes, inclusive, você coloca esses 3 elementos primeiro e pede para a pessoa qual é a sugestão dela, antes de você dizer o que você quer que ela faça. Porque, muitas vezes, ela vai te complementar com coisas que você também não tinha percebido. Então, existe uma estrutura, existe uma forma de você fazer isso, que é legal a gente saber para poder... E, depois que você sabe essa estrutura, não tem outra saída que não seja essa de como é que a gente tem as conversas? Tendo. Porque é uma musculatura que você precisa desenvolver. É como a criança que aprende a caminhar. Como é que ela aprendeu a caminhar? Caminhando, levantando e caindo, até que ela levanta e não cai mais. Né? E passa o resto da vida caminhando, muito bem, obrigada. Mas foram muitos tombos. Primeiro foi engatinhando, né? Depois foi ficando em pé e cambaleando, depois foi andando e caindo. E é assim mesmo com as conversas difíceis também. Você não vai acertar todas. Você vai errar. E você tem que estar consciente disso. Errar no sentido de não vai dar o resultado que você queria, ou no meio da conversa você perde o controle emocional e se exalta, ou fala o que não devia falar. Enfim, não vai sair sempre tudo lindo só porque você descobriu a estrutura, ou porque você já teve 10 e deram certo. A 11ª pode dar errado, porque você está lidando com gente. Né? Então, só aprendemos a ter conversas difíceis tendo. E toda vez... Outra coisa, tem uma coisa que eu escrevi, está no meu capítulo aqui. Quanto maior o nível hierárquico, mais soft skills você precisa. Ou seja, as conversas difíceis vão ficar mais difíceis, você vai sentir que você não está preparado porque mudou o nível, o jogo agora é outro, o nível de responsabilidade, decisão, de implicação daquilo tudo é maior, e você nunca lidou com aquilo, então as conversas são novas. E aí você vai ter que aprender de novo. Não tem jeito, é uma musculatura, e como musculatura a gente tem que praticar, exercitar, treinar. Perfeito. E como líder, chegam os novos desafios, né? Você não vai ter que falar só com seus liderados, você vai ter que falar com outros superiores, né? Cada vez maiores, né? Quanto mais você sobe, maiores. Eu adorei a fala da Juliana, adultecer, né? A gente tem que adultecer as relações. Isso é muito verdade, nessa questão do líder da liberdade. É isso, é você adultecer, você não tem que tratar como crianças. A gente está, muitas vezes, tratando como crianças uma pessoa que você nega sair num determinado horário para fazer uma reunião da escola, para fazer uma aula de violão. Você está querendo controlar o horário daquela pessoa como se controla uma criança que não sabe cuidar da própria vida. Né? Isso não é saudável nem para a relação e nem para o aspecto motivacional do trabalho. Né? Nem para o resultado. E nem para o resultado, exatamente. Estou adorando a conversa. Posso fazer só mais uma aqui? A gente estava falando sobre o modelo mental masculino. E aí veio uma pergunta. Como sensibilizar e conversar? Eu acredito que seja com parceiro, para sensibilizar, para mudar esse modelo mental.
Marido quer responder essa? Meu esposo está aqui. Gente, eu acho que mostrando, deixando muito claro o que é que está na nossa conta, né? Eu e o Lucas, a gente faz muito isso. Às vezes eu falo, olha, eu preciso que você me ajude, porque eu estou pensando nisso da casa, eu não dou conta hoje de pensar em tudo isso. Hoje mesmo, eu falei, Lucas, eu preciso que você resolva aí um problema tal, que hoje eu não dou conta de pensar, porque além do meu trabalho, eu ainda vou lá no CNMP. E ele deixa comigo. E eu acho que aos poucos ele vai vendo também. Estou certa? Então, eu tento mostrar. Sempre, às vezes, não sai da maneira mais bem-humorada, nem da maneira mais, talvez, calma possível, mas eu sempre tento mostrar, olha, eu estou com essas coisas aqui, isso aqui está me pesando. E eu preciso que você me ajude nisso, nisso, nisso. Eu acrescentaria, concordo plenamente, assino embaixo, mas eu acrescentaria que desenvolva... Eu estou num curso de liderança que a ENAP está fazendo essa semana toda de manhã. E é com uma francesa especialista em liderança feminina. Ela já fez várias palestras, até no Senado ela já foi. A Gisele, isso, ela tem um cabelo loiro assim. E ela falou uma coisa que eu gostei muito da expressão que ela usou, porque ela fala o seguinte, a base da liderança, a base das relações é o autoconhecimento. Você tem que dedicar um tempo para se voltar para dentro de si mesma e entender o que você necessita, né? Quais são as suas necessidades, qual é o modelo mental, por que você está querendo isso, por que você se irritou com aquilo, por que você está incomodada com a situação. Enquanto você não tiver o tempo para fazer isso, você não encontra as respostas, porque não é o outro, é você. Né? E aí ela fala, você tem que criar... Ela fala uma coisa que Buda já falava, Jesus falou há milênios. Né? Então, assim, você tem que criar o seu jardim secreto, que é o seu momento. E eu falei isso na mentoria, inclusive, que bota na sua agenda, bloqueia o tempo na sua agenda. Escreve lá, RCM. O que é RCM? Reunião comigo mesma. 10 minutos, que seja. Gente, estou ocupada agora. Fazendo o quê? Reunião comigo mesma. Porque esse tempo ele é necessário. Você precisa ficar ali, parar um pouco, escrever um pouco, não é fazer um relato, mas botar uns tópicos ali isso está vindo na minha cabeça, o que está acontecendo e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai embasar o seu entendimento da sua necessidade para conversar com o parceiro, com o chefe, com o liderado, com quem quer que seja. E ter as conversas difíceis, né? E ter as conversas difíceis. Muito obrigada. Nossa, sentimento enorme de gratidão por vocês duas estarem aqui. Parabéns pelo lançamento do livro. Já comecei aqui a devorar, que a Juliana já tinha me entregue antes. E já aproveito para convidá-las para voltarem. A gente vai trabalhar juntas nesse processo aí de trazer a mentoria para cá também. E agradeço demais pela presença, pelas falas. Coloco aqui a comissão de integração à disposição para que vocês precisarem. E voltem sempre. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Eu queria só agradecer o convite primeiro, né? É uma experiência incrível poder falar para outras mulheres. Não sei se tem homens assistindo, espero que sim, inclusive. Mas é uma troca. É muito bom você receber pergunta, porque você vê que é uma troca. Queria anunciar que estamos deixando 3 livros para serem sorteados entre as participantes. E agradecer as inspirações femininas que eu tive na minha vida, minha mãe, minha irmã, Cláudia, uma grande inspiração, Ana Lúcia Novelli, minha chefe, outra grande inspiração, e ao apoio incondicional do meu pai, do meu esposo, graças a Deus, e de um grande amigo, Daniel de Souza Pinto, que me ajudou em várias coisas aqui nessa apresentação. São homens que me apoiam sempre para tudo. Deixar um agradecimento aí. Que linda! Eu quero também agradecer a vocês,
ao CNMP. Estou absolutamente à disposição, como eu disse, para a gente conversar sobre como podemos fazer para que essa mentoria aconteça aqui também, seja através de vocês próprias, ou seja através de uma parceria com o Senado. E também acho que agradecer, eu, no caso, gostaria até de fazer um agradecimento especial à Diretoria-Geral do Senado, porque essa mentoria não existiria se não houvesse a aprovação deles e o incentivo, né? Essa promoção da equidade é, de fato, um compromisso lá. Eu já falei, mas eu acho necessário que se frise isso, porque no serviço público tem muita gente que me pergunta, mas como que você consegue criar, como que você consegue ser empreendedora, né? Intraempreendedora? Cavando os espaços, conversando com as pessoas, levando projetos, e eu encontro portas abertas. Então, eu gosto de ser grata a isso, né? E ser grata à confiança das mentoradas também, que sempre, né, me deram muito apoio, muito reconhecimento. Nada disso existiria se elas não tivessem se inscrito na mentoria, que era algo que não existia, e elas acreditaram na proposta, especialmente as da primeira turma, que, de fato, foram no escuro, né? A segunda turma já chegou com indicação. Gente, é muito bom, foi legal, vão lá, né? Mas a primeira turma é assim, o que é isso? Ah, achei legal, vou lá. Só para constar, eu fiz mentoria de férias. Eu estava de férias a gente estava na Bahia, eu acho. Falei, vou entrar na aula, pode deixar. Era muito maravilhoso, gente. Então, eu tenho essa gratidão enorme, né? Esse livro não teria esse capítulo se não fosse a diretoria-geral e essa confiança da primeira turma. E acho que eu repetiria as palavras da Ju, as pessoas, mulheres e homens, que me deram muito apoio ao longo da minha vida. Obrigada. Eu aproveito para agradecer também mais uma vez à Secretaria-Geral, a toda a Comissão de Integração, a Secretaria de Comunicação Social aqui do CNMP, Secretaria de Tecnologia da Informação, o Cerimonial, a equipe de áudio e vídeo, e a todos e todas que estão nos acompanhando hoje. Muito obrigada. Boa tarde.